Nós somos acadêmicas da Unemate, do Polo de Comodoro. Meu nome é Kátia. Meu nome é Tamires. A disciplina é Geografia Política e Geopolítica. Nós vamos falar um pouco sobre geopolítica. O que é a geopolítica? A geopolítica ela é o estudo da geografia que ela busca entender todos os fatos atuais existentes no mundo, no nosso país. A política, o espaço geográfico, as guerras mundiais, tudo aquilo que está relacionado aos países do mundo. Ela também aborda temas como a globalização, os conflitos mundiais e as questões religiosas. Essas questões religiosas também, elas se dão através dos recursos energéticos, como o petróleo, a disputa de territórios. É uma questão muito falada em todo o mundo, porque pouco tempo atrás teve a guerra da Síria, do Irã e do Iraque, com vários ataques, morreram bastante pessoas nesses conflitos, e até hoje essa disputa pelo território, principalmente por causa do petróleo, que nesses países o petróleo eles têm bastante valia, e os Estados Unidos, uma das principais potências mundiais, ele busca por tentar adquirir esse território em constantes conflitos. Um dos maiores geógrafos daquela época, de 1897, foi o geógrafo alemão Friedrich Hensel. Então, de 1844 a 1904, esse geógrafo ele buscou entender todos esses conflitos do mundo através de muitos estudos pela geografia política. Então, ele se dedicou todos a esses estudos durante esse período. A Guerra Fria, ela desencadeou muitos estudos e conflitos também. Todos esses conflitos gerados pelas disputas territoriais, basicamente pela ideologia dos estados. E um dos principais ideológicos desses conflitos eram os Estados Unidos e a União Soviética, que esses dois países é uma das maiores potências da atualidade. Logo após todas essas questões de guerras, de conflitos, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela teve início lá no século XVIII, até o século XIX. Ela permaneceu em grande auge. E antes da Revolução Industrial, as fábricas usavam muitas mãos de obra de pessoas, então elas não tinham muitas máquinas para poder fabricar os seus produtos e basicamente usavam mão de obra das pessoas. E durante todo esse período, as pessoas trabalhavam muito, basicamente o dia todo, 8 horas por dia. Então, quando veio a Revolução Industrial, com as máquinas a todo vapor, ela aumentou a sua produção. E daí para frente teve início uma grande potência industrial. Sendo os países agora de maior potência industrial a França, a Alemanha, a Holanda, os Estados Unidos e o Japão. Então hoje as maiores potências industriais, com muitas inovações no mercado, seriam esses países, Principalmente os Estados Unidos e o Japão são dos maiores polos industriais do mundo. Agora nós vamos falar um pouco sobre a Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo ela aconteceu no ano de 1991. Ela foi travada entre os Estados Unidos e o Iraque. Para entender melhor o porquê de que aconteceu essa guerra, vamos falar um pouco sobre a guerra entre o Irã e o Iraque nos anos de 1980 a 1988. No final durante essa guerra, o Iraque recebeu muitos empréstimos do Kuwait. Após o término dessa guerra, o Iraque ficou bastante insatisfeito com o Kuwait por causa da venda de petróleo que eles
estava vendendo o petróleo pouco abaixo das cotas estabelecidas. E também o Iraque também ficou insatisfeito das cobranças desses empréstimos cedidos durante a guerra entre Irã e Iraque. Após pouco tempo depois do término da guerra entre Irã e Iraque, o governo iraquiano resolveu invadir o Kuwait pelos motivos que eu falei anteriormente. Em 1990, o país Kuwait foi invadido pelo Iraque. Logo após a invasão, o Conselho Nacional da ONU emitiu uma resolução onde que determinava que o Iraque deveria se retirar do país, Kuwait, e condenava essa ação deles. Em janeiro de 1991, com outra resolução pelo Conselho Nacional da ONU, o Iraque não saiu do Kuwait, do país Kuwait. Então, os Estados Unidos resolveu agir. Aí começou invadindo, atacar o Iraque a partir de ataques aéreos. Esses ataques foram em locais estratégicos do Iraque. Esses ataques aéreos tiveram uma duração de 42 dias. Após esses 42 dias, esse ataque aéreo foi substituído por uma campanha terrestre, que mais ou menos em 100 horas conseguiu derrotar o exército iraquiano e tomar o país Kuwait novamente. Aí, em dia 28 de fevereiro de 1991, foi o final da Guerra do Golfo, quando o Iraque abandonou o Kuwait. Aí, logo após esse abandono, os Estados Unidos também parou os ataques, encerrando a Guerra do Golfo.